Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. O Senhor Jesus, quando ia alimentar o povo, Ele pedia para que eles se assentassem. E eu creio que nesse momento nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Quero apenas fazer uma introdução que dessa vez eu fui intimado, eu não fui convidado, né? O pastor Jerry me intimou, assim, bem pertinho, assim, há poucos dias atrás. E eu quero deixar algo para a igreja, e isso eu relatei nas minhas palavras com o pastor Jerry. Eu disse assim: pastor, eu me sinto tão bem assentado em uma dessas cadeiras, ouvindo as ministrações que saem desse altar. Eu disse assim: tem tantos pregadores talentosos usados por Deus neste lugar, que não haveria necessidade alguma que eu trouxesse uma mensagem, porque eu sou tão alimentado quanto vocês quando estou assentado em uma dessas cadeiras. Então eu queria deixar isso registrado. O quão tem pregadores usados por Deus neste lugar. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, meus irmãos. Amém. Eu poderia ter sido escolhido para começar, né? A responsabilidade seria menor, né? Em trazer a mensagem, mas como assim? Como Deus aprovou e mostrou no coração do nosso pastor que fosse no dia de hoje, eu orei a Deus e pedi que o Senhor pudesse me usar como porta-voz das Escrituras nessa noite. Eu costumo dizer que, para mim mesmo, que falar desse personagem da Bíblia não seria nem tão difícil. Porque a gente começa a ler a trajetória de Moisés desde o começo, como nós viemos relembrando, né? Tudo desde o princípio, o seu nascimento, o seu chamado, né? Quando ele tem que tirar as sandálias dos pés, e nós viemos acompanhando tudo isso ao longo desse mês. E se falássemos que não há nada para dizer, nós estaríamos mentindo. Nós vimos os grandes feitos, nós vimos ele tornar as águas puras novamente, nós vimos tantas coisas. Nós presenciamos dentro da Escritura que Deus tirou com o povo e ele clamou: Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor. Mas nós vamos meditar mais um pouquinho, porque tem mais assunto, tem mais novidade da parte de Deus para as nossas vidas. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 34. Vamos no verso de número 4. Eu quero meditar nesse. Eu vou acompanhar pela tela porque a minha tradução é diferente, amém? E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Para quê? É muito forte isso. Eu quero que
que você se volte para esse acontecimento. Eu gostaria que você vivenciasse como se você estivesse ouvindo o próprio Deus, juntamente como Moisés escutou. Deus falar: estou permitindo a você que veja, mas você não vai entrar. Eu fui me aprofundar um pouquinho nisso, eu falei bem assim: o Senhor fez tantas coisas, usou Moisés tantas e inúmeras vezes, e aí chega no finalzinho, na hora que a missão está completa, você só vai ver. Você só vai ver. E você volta no texto e você vai olhar para a história, você vai ver. Ele tira o povo do Egito. Ele enfrenta Faraó. Mas antes disso, quando ele é chamado, em sua primeira instância, ele começa: Senhor, não, mas eu não. Eu não. Não, eu não tenho condições para isso. E Moisés começa a colocar inúmeras dificuldades, ele começa a colocar os seus problemas pessoais, suas fragilidades, e ele começa a fazer uma listagem para não se tornar digno ou escolhido para tal missão. E aí eu vejo muito disso na minha vida, na vida de muitos irmãos, na vida de muitos escolhidos. Eu não sei se com você foi assim, mas comigo foi. Eu? Não cabe a mim não. É muito interessante que quando a palavra profética foi liberada sobre a minha vida, e aí aquele irmão falou bem assim: eu vejo você com o microfone na mão e uma Bíblia na mão, no altar pregando a palavra. Eu falei: eu? Porque, irmãos, desde os meus 14 anos de idade, eu comecei a aprender a tocar aquele instrumento. Só que nas bandas da igreja, nos ministérios de louvores, o meu instrumento ficava atrás de todos. Eu nunca fui para frente. Ler a Bíblia? Né? Coitadinha da Bíblia, não ficava aberto nem no Salmo 91 para ficar amarela. Então eu falei: não era. O meu ponto de vista dizia que não era para mim, que eu não estava qualificado para determinada missão. E nós vamos ver que Moisés fez a mesma coisa. Eu não sei falar direito, não tenho boa dicção, eu já sou um fugitivo do Egito, já cometi um homicídio lá atrás. Como é que eu vou voltar agora, enfrentar o cara que tem tudo contra mim? Não dá. E aí, para cada dificuldade, para cada situação que Moisés apontava para Deus que ele não era qualificado, Deus pegava e respondia. Parecia não, e com certeza Deus tinha a resposta na ponta da língua. Você não sabe falar não, Moisés? Então vamos fazer o seguinte: eu falarei com você e você traduz para seu irmão e ele fala, já que ele sabe falar melhor, mas você vai fazer. Mas Senhor, quem sou eu? Eu sou tão pequenininho. Moisés, coloca a mão sobre o teu peito. E a mão dele se torna toda petrificada. Coloca a mão novamente. E a mão volta ao normal. O que você tem na mão? Eu tenho uma vara, Senhor. Então joga no chão e a vara se torna uma serpente. Pegue na ponta da vara e a vara. E a serpente volta a se tornar vara. E Deus começa a mostrar para ele. E quando Deus entrega uma missão, entrega algo para a minha vida e a sua vida, queridos, não adianta os pontos de interrogações, os seus questionamentos, não vai adiantar, você vai fazer. Você vai fazer. Você pode endurecer o seu coração, você pode pegar a estrada diferente, mas uma hora você vai ter que achar um retorno e vai ter que voltar para o caminho.
Às vezes eu fico pensando, será que Moisés não entrou na terra porque o povo já estava vendo ele como Deus? E no início do que nós aprendemos, Deus fala para ele: você será como Deus na terra e o seu irmão como profeta. E às vezes vem isso à mente, a mente nossa, e nós começamos a ver, será que é por conta disso? Será que é porque Moisés, quando recebe os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos, e quando ele desce, ele vê o povo tudo dançando, pulando, festejando o bezerro de ouro, e ele pega as tábuas e quebra imediatamente? Será que é por isso que ele não entrou? Será que ao invés dele tocar a rocha, ele bateu na rocha? Será que por isso ele não entrou? E nós questionamos, e nós começamos a ver, poxa Senhor, podia ter sido um pouquinho mais bonzinho com ele no final. Podia ter tido, né? O cara olhou de longe, ele viu a terra que manda leite e mel, ele viu do lado de cá os grandes cachos de uva, mas não pôde ir lá tocar pessoalmente. E algo de muito especial e importante para a minha vida e para a sua vida. Eu vi uma frase que dizia que o mais importante na nossa vida é só o percurso da viagem. Porque quando você chega, acabou tudo. Encerrou. E Deus tinha essa trajetória para Moisés. Tinha isso para a vida dele e tinha isso para a vida do povo. Uma das maiores lições no Antigo Testamento que nós podemos extrair do texto, é a vida de Moisés. Porque nós começamos a passear desde o começo até o final, eu vou repetir novamente, nós vamos ver os grandes feitos que ele fez. Ali o que Moisés decidisse, estava decidido, porque a palavra que Deus declarou sobre a vida dele estava com validade. Você será como Deus na terra. A autoridade que Moisés recebe, olha isso. Você vai notar que em Gênesis, aquele belíssimo anjo de luz como queria o trono de Deus, e ele foi expulso. Agora, Moisés, que não queria nada, achava indigno, Deus chega para ele e falou: você vai ser como Deus. Um trono no céu para o Altíssimo, um trono na terra para ele. Literalmente isso. Mas não foi fácil. O povo reclamou, o povo murmurou, o povo era ruim. Olha, irmão, se eu e você que estamos na pele de Moisés, fala assim: não, quero não. E a gente ia bater o pé. Com certeza, cara, hoje, se fosse nos dias de hoje, não, pode escolher 8 Moisés aí. Escolhe Pedro. Ia pedir para escolher outro, porque até hoje a humanidade, ela continua sendo a mesma, propícia de erro, de tropeço, reclama. Você vai fazer a vida inteira e quando você deixar de fazer, você é ruim, você não fez direito, você não ajudou, não estendeu a mão quando ele mais precisava. E Moisés tinha todos os argumentos para não fazer. O povo ali já não era mais o povo hebreu, não era mais o povo de Deus, ali era um povo totalmente egípcio. Eles não eram mais, não tinham mais conhecimento, eles tinham a lembrança que os seus antepassados vinham contando de história e em história, mas eles não tinham nenhum traço mais de povo de Deus.
Mas algo de muito importante que nós aprendemos, mesmo que o povo seja ruim, vou falar a palavra correta, mesmo que o povo seja ruim, mesmo que você faça a bondade e ele reclame e vire as costas para você, Moisés continuou sendo fiel a Deus. Ah, mas o povo reclamou porque não tinha pão. Ele ia lá, Senhor, não tem pão, a comida está escassa. Senhor, a água é amarga, é ruim. E o Senhor falou, toca lá, vou mandar pão todo dia para vocês, tá? O povo agora está reclamando que não tem uma misturinha, né? Aqui nós encerramos o culto de domingo, falava, vai ter macarronada com frango. O povo queria frango. O povo queria comer bem. Alguns diziam, melhor ser escravo, porque lá nós tínhamos comida. Só que eles esqueceram, né, das 36 horas trabalhadas para comer um prato, ou até mais. Vi uma cena num filme que um funcionário foi receber o seu pagamento. E quando ele olha o seu pagamento, ele fala, olha, mas eu aumentei a minha produção, eu produzi mais. Estou recebendo menos? Ele falou, não, a cota também aumentou. Então não adiantou. O camarada trabalhou mais para receber hora extra e no final a cota dele também subiu. Não adiantou. Queridos, continue sendo fiel. A grande lição que nós vamos extrair hoje da vida de Moisés é a fidelidade que ele tinha com Deus, de chegar e sentar no alto do monte e falar, Senhor, eu estou precisando conversar. Olha, o povo está desse jeito, eu não sei o que fazer. O que eu faço com esse povo? É assim que o Senhor quer que eu e você sejamos. Para quando você entrar de repente no seu quarto, fechar a porta e falar com Ele, você ter a sensibilidade no seu ouvido de ouvir a voz dEle falando com você. Mas para que isso aconteça, para que você consiga ouvir a voz do Senhor, e não vai ser coisa, loucura da sua cabeça, você vai verdadeiramente escutar Deus falar, e você vai dar aqueles 5 minutos, vai dar aqueles 5 segundos e falar assim, eu escutei mesmo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser fiel. Nós precisamos ser fiel. Esqueçamos por um instante o versículo chave que ele só olhou a terra. E vamos passear um pouquinho. Vamos passear um pouquinho, vamos ver. Vamos continuar sendo fiel. Alguns dias atrás, e não faz muitos dias, eu estava questionando, conversando em casa com a minha esposa, e falei bem assim, olha, esse mês do final de fevereiro, né, depois do carnaval, que diz que o nosso país só anda depois do carnaval, depois dessa festa, mas ao invés do Brasil andar ao meu favor, não estava trabalhando. Saía para trabalhar. O desejo de sair e trabalhar, sim, era bom. Só que eu falei, mas e aí? Eu fui para onde eu tinha que ir, né? Falei assim, eu vou falar com o Senhor, porque o que eu vou fazer? Se eu tenho uma porta que eu levanto todo dia, se eu tenho um carro de transporte que está apto e liberado para que eu faça transporte, e não está vindo, tem alguma coisa, espera aí. Então vamos falar com o Senhor. Se nós procuramos ser compromissados, fiéis ao Senhor, se nós venhamos, como foi, por exemplo, nesse último domingo, nós chegamos aqui, não tinha energia elétrica. Falei, e agora? Não tem energia elétrica?
Não tinha nem umas velas para a gente acender, né? Mas Deus é tão bom que nesse último domingo poderia ter uma guitarra, e aí não ia sair som, mas tinha um violão. E nós começamos aqui, o Ministério começamos a fazer a passagem de som, sem microfone, sem o violão ligado, e nós começamos a deixar os louvores prontos, né? Porque de repente, se a luz volta ali às 18 horas em ponto, nós vamos ligar tudo, né? Aí o irmão Ricardo vai ali, eu falei assim, ó, vamos lá. Ali vai todo contente aqui, achou um caminhão da Hélio. E foi lá perguntar. Não, provavelmente eu fico imaginando, irmão, é que nós temos uma igreja aqui, ó. E nós estamos sem energia. Não dá para ligar os microfones. Aí o funcionário da empresa, nós estamos trabalhando para restabelecer a energia. E nós estamos fazendo o mais rápido possível, né? Estamos nos comprometendo de até às 0 horas do dia de hoje, a luz vai ser restabelecida. E nós já estávamos aqui, e quem esteve aqui no domingo à noite viu isso. Tinha visitante no escuro, e nós tivemos o privilégio, porque foi um privilégio louvar ao Senhor, foi um privilégio sentir a presença do Senhor. Nós tivemos o gosto de provar como era naquele tempo, antes de inventar a energia elétrica. Nós tivemos esse privilégio. E hoje, nos dias de hoje, é a coisa mais rara. Pode ter certeza que muitas igrejas na nossa região pode ter dito assim, olha, nós vamos cancelar o culto porque não temos energia. Os irmãos que tinham um pouquinho mais de bateria no celular, clareamos aqui, nós fizemos o culto e saímos daqui renovados, fortalecidos pelo poder da palavra, pelo louvor que alegrou o nosso coração. Nós tivemos o privilégio de vir muitos irmãos com palavras em língua, orando e falando em línguas estranhas. Nós tivemos tantas coisas lindas que aconteceu aqui, porque o Senhor, nesse último domingo, encontrou um povo fiel, um povo temente, um povo que não se preocupou se ia ter luz ou não ia ter luz, se nós íamos cantar no escuro, se tivesse a guitarra nós íamos cantar só com as vozes, porque quando nós nos retiramos da nossa casa, entramos na casa do Senhor, não é para outra coisa a não ser adorar o nome dEle. Não tem outra coisa para se fazer. E agora muito mais ainda, porque agora nós fomos chamados e escolhidos. É diferente. Não, mas quem escolheu? Foi eu que escolhi servir ao Senhor? Foi eu que escolhi Deus? Ele me escolheu primeiro. E agora por obediência e por fidelidade eu vou seguir a Ele. E vou seguir até o fim. Talvez você planeje dentro daquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. Talvez você faça planos de encerrar a carreira e entregar na mão do seu Senhor. Olha, está aqui tudo completinho, eu fiz tudo, olha, está aqui, ó, o livro fechado, a ata está pronta, está assinada, está tudo bonitinho aqui. Mas a palavra de Deus ensina uma coisa: ser fiel até o fim. Aí você recebe o galardão. O galardão não é aqui. A promessa que Deus tinha para Moisés não era atravessar mais alguns passos. Não era isso. Eu quero que você entenda uma coisa: o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida é muito mais do que aquilo que os meus olhos e os seus olhos podem alcançar. Está muito mais adiante. Sem fugir de Moisés, mas o apóstolo Paulo fala: não nos atentemos para as coisas que nós vemos, porque essas coisas são passageiras.
Vamos nos preocupar com aquelas que os nossos olhos não veem, porque essas sim serão eternas. Essas serão eternas. E Moisés, com 120 anos, cansado, com certeza, porque eu não tenho nem a metade do que a idade desse homem, eu já sinto o peso. Mas deixa eu concluir uma coisa aqui. Então eu clamei ao Senhor e falei com o Senhor: Senhor, olha, o cartão vai vencer. Domingo nós não tivemos luz na igreja, mas se a conta estiver atrasada, corta 2 vezes. Já não vai ter, ele não vai lá e desliga o relógio. E Deus abriu as portas de uma maneira tão especial para a minha vida, né? Eu fui pedir trabalho, sobrou até para o pastor Gé esses dias. Olha, nós estamos num discipulado aí, já faz 5 dias, né, pastor? Vamos há 5 dias aí, todo dia aí, falando das maravilhas que o Senhor tem nos proporcionado, irmãos. E aí teve dia de nós chegarmos, eu liberar o pastor, quase que sobrou uma lixa, uma lixadeira, uma máquina de polir, para a gente concluir mais um pouquinho lá na funilaria. E Deus tem abençoado. Não que eu queria fazer uma troca com o Senhor, não que eu queria mostrar para Ele que eu tenho feito por Ele, mas eu falei: Senhor, eu tenho procurado ser fiel, eu tenho procurado ser justo com o Senhor. Se coloque numa posição, irmãos, de ser justo e fiel com o Senhor, e você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. Você vai ver. Não é palavras para emocionar o seu coração, não é palavras somente para alegrar e confortar, não, mas são palavras verdadeiras, são palavras que eu estou dizendo porque eu vivenciei. E nós não podemos, como ministros da palavra, subir nesse altar e pregar algo que não seja verdade. Eu não posso chegar aqui e falar algo para a sua vida que seja uma história inventada, que eu não vivi, que eu não tenho esse testemunho com o Senhor. Não posso fazer isso. O povo atravessa, toma posse da cidade, da terra prometida, e os olhinhos de Moisés só brilhando, olhando o pessoal do outro lado. Ali o Senhor encerra os dias de Moisés. Moisés morre, o Senhor o sepulta, está guardado, ninguém sabe. E nesse próprio capítulo você vai ver mais adiante que a palavra do Senhor descreve com muita clareza. Até no nosso discipulado a gente estava falando sobre essa palavra, a palavra nunca. Nós estávamos falando sobre essa palavra. E o texto vai dizer que nunca houve profeta como foi Moisés. Nunca houve. Moisés deixa um grande legado para a minha vida e para a sua vida. Nos ensinou a ser fiel com o Senhor. Moisés nos ensina a pregar a palavra, a aconselhar o povo e dizer: isso é lei, tem que ser obedecido, isso pode, isso aqui não pode. Até hoje, como nós estamos hoje aqui, nós olhamos para a história, olhamos para a vida de Moisés e começamos a ver esses grandes feitos. Quando nós olhamos ainda lá atrás, quando a família de José vai para o Egito, era apenas algumas centenas, algumas dezenas, perdão. E quando sai, milhares. E até hoje, de geração em geração, se fala desse grande homem, desse grande personagem da palavra de Deus, chamado Moisés. Tinha tudo para dar errado. Podia ter morrido já naquele
no cestinho, né? Até hoje, quando não sei hoje, né? Hoje eu já sou mais velho, né? Mas as mães, né? Compravam um cestinho chamado Moisés. Ainda existe isso? Ainda se compra isso, irmãos? Moisés, né? Tinha uma trajetória para dar errado, né? Se ele é pego, se ele não foge do Egito, poderia ter sido morto. Tanta coisa esse homem passou. Mas foi fiel até o fim. Foi fiel até o fim. Seja fiel, queridos, até o final. E não se atente para as coisas que vocês estão vendo. Essas vão passar. Mas coloque dentro do seu coração a certeza das coisas que você não enxerga hoje. Porque essas, o Senhor diz para a sua vida, serão eternas, filho meu. Serão eternas. O que tem preparado para a minha vida e para a sua vida é eterno. É muito mais bonito daquilo que os seus olhos já viu hoje. É perfeito. Como nós adoramos, como foi a ministração inicial, é perfeito em tudo que faz para nós. Então tudo que o Senhor fez, está fazendo para a minha vida e para a sua vida, é perfeito. É perfeito. Deixo aqui para a sua vida que nós venhamos ser um pouquinho do que foi Moisés. Só um pouquinho pelo menos. Porque talvez as dificuldades hoje sejam maiores do que as de lá. Mas se espelhem no que esse homem fez. Mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante do povo rebelde, foi fiel. E se você for fiel, escuta isso, os seus descendentes, as próximas gerações, falarão no seu nome. Falarão no seu nome. Sabe por que eu digo isso? Eu tive um avô muito crente. Já contei algumas histórias, algumas experiências que eu vi. Eu vou entrar só para encerrar. E vovô, ele profetizou muitas coisas. Profetizou que eu seria um pastor. Até eu contei isso aqui, que meu apelido de infância era pastorzinho do vovô. Assim como Moisés não entrou na terra prometida, só viu a distância. Vovô só conseguiu me ver na infância. Os olhos dele se fechou, mas a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Então aquilo que foi profetizado sobre a tua vida, ela se cumpre. O legado que vovô deixou, os ensinamentos que vovô deixou, as palavras proféticas que vovô ministrou e liberou sobre a vida de muitos, elas se cumpriram. Muitos que entraram na terra prometida, lembraram dos feitos de Moisés. O legado dele ficou para a história das futuras gerações, e ela se expande até hoje, e com toda a certeza ela vai se expandir, ela vai continuar gerando frutos, até o dia que o Senhor encerrar todo esse plano na terra, e nos levar para a eternidade. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida. Eu quero do fundo do meu coração que o Senhor, Ele te explique melhor dentro do seu coração aquilo que hoje eu não fui capaz de explicar para você. Que o Senhor, através do Espírito Santo dEle, Ele consiga esclarecer muito mais do que as palavras que eu procurei esclarecer para a sua vida
no dia de hoje, eu gostaria de orar com você. Se você quiser ficar sentado ou de pé, fique à vontade. Mas eu gostaria que você fizesse a sua oração também e nós viéssemos falar com o Senhor. Paizinho querido, como é bom, Senhor, saber que o Senhor tem tantos planos para as nossas vidas. Como é bom saber que o Senhor nos escolheu e que o Senhor tem todos os planos perfeitos, tem tudo guardado e separado para as nossas vidas. Paizinho querido, eu ministrei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu te louvo, eu te agradeço por ter sido porta-voz da tua palavra nessa noite. Senhor, eu espero que a tua igreja tenha recebido a tua palavra, Pai, e que o Senhor possa esclarecer melhor a cada coração nessa noite, Pai. Senhor, que através do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor possa continuar, Senhor, cuidando de cada um de nós, da tua igreja, e nos ensinando, Pai querido, como ser mais fiéis, mais comprometidos com a tua palavra, com a tua obra e com aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Eu te louvo, Senhor, te agradeço por todos os irmãos que tiveram o cuidado, Pai, e tiveram a boa vontade de me ouvir nessa noite. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus.